uma série que trouxe várias questões importantes. Antes da gente falar de grupos de ódio, violência, acho que é importantíssimo a gente falar que a internet é um lugar com pouca regulamentação. E um dos últimos episódios da série, os pais dizem, né? Meu filho estava em casa, ele estava o tempo todo em casa, então parecia que ele estava seguro. Então a gente, ao longo do tempo, nós retiramos as crianças e os adolescentes da rua, colocamos eles dentro de casa e demos, em termos sociais, né, demos a eles um celular, um computador, um acesso à internet, julgando que por eles não estarem na rua, eles estavam seguros. E aí é que está toda a questão, né? Porque a violência que antes estava localizada na rua como uma violência física, então agora ela é uma violência que está dentro da nossa casa, na palma da nossa mão, e é uma violência psíquica. E gera uma perturbação, para quem é adulto já gera uma perturbação, e o adulto tem a sua personalidade formada. Então gera uma perturbação gigantesca na criança e no adolescente que não tem a sua personalidade formada e será formado com essas peças naquele seu quebra-cabeça, que vai ser a sua personalidade. Silêncio. Como é que o adolescente, aproveitando que você falou dessa questão do cérebro em formação do adolescente, eu acho importante a gente entender que como é que essas críticas, como é que esses julgamentos afetam o cérebro do adolescente que ainda não está em formação, né? O que isso pode gerar? Porque se nós, adultos, temos dificuldade de lidar, eu fico imaginando alguém que não está formado, tanto física quanto emocionalmente. Então, quando a gente fala assim em questões biológicas cerebrais de um cérebro que não está formado, significa o seguinte: o que ele recebe, ele não tem condições de julgar. Porque as questões de julgamento, de avaliação, a crítica, ela faz parte de uma etapa de amadurecimento cerebral que começa no final da adolescência. No final da adolescência, que começa essa crítica. Então, como que algumas crianças têm um pouco de crítica e outras não? Depende do que ela vive dentro da casa dela. Então, por isso que ela ter contato com situações de violência vindas, agora vamos falar exclusivamente vindas da internet, né? Essas que estão vindo da internet sem filtro nenhum, ele não tem condições de entender que aquilo é ruim, o quão ruim, que aquilo é grave, o quão grave, como que afeta outras pessoas. Diferente de quando um pai e uma mãe contam alguma coisa para ele e o pai e a mãe já traz alguma crítica em relação à informação. Então ele já recebe com filtro. Né? Os pais fazem um conceito ali daquilo que vai ser discutido dentro das famílias, né? Ou deveriam fazer, pelo menos. Deveriam fazer. Esse é o papel que um pai e uma mãe têm. Né? E cada um tem que exercer o seu papel. Mas eles fazem, então, os pais fazem um filtro da realidade. E quando a gente tem isso na internet, sem nenhuma regulamentação, vigilância, o pai e a mãe que acha que eles não devem olhar o que os filhos estão fazendo, então aquilo chega até eles com o impacto de uma onda sem filtro. E aquilo vai participar dos pensamentos dele. Esse é o problema. Não. E sabe uma coisa que eu fico pensando? Vai participar dos pensamentos dele e ganha força com o pensamento de outros. Isso. Eu estava tentando recuperar aqui o nome de um influenciador digital, inclusive. Andrew Tate. Foi detido na Romênia em 2022. E ele está respondendo na justiça. E assim, é muito assustador o ecossistema machista e misógino que o cara cria. Com pessoas influentes no mundo inteiro, inclusive filhos de presidentes da República, e com esse discurso. Só que vai além, só um parêntese, Flá, dentro do que você está falando, ele está sendo julgado por suspeita de tráfico humano, estupro, organização criminosa para a exploração sexual de mulheres. E nas inúmeras falas que atingem esse público que a Flaviane está trazendo, uma delas foi que ele tem milhões de seguidores. Uma delas foi que mulher... Cursos online, né? Mulher tem que ficar em casa, ter filhos e fazer café. Ela é propriedade dos homens.
Fecha aspas. Isso é uma das falas do sujeito. E um sujeito desse é influenciador. Então, e isso que eu acho que me deixa apavorada quando, né, você lembra que a internet não é um lugar de regulamentação, que não há um filtro, e ele recebe esse pensamento da forma como ele vem. Porque não há o que os pais fazem, né? Ele é um adolescente. E aí soma-se a isso outros vários adolescentes que recebem esse mesmo conteúdo no mundo inteiro e que conversam entre si, às vezes, sem a gente nem entender o que eles estão conversando, e a série, inclusive, traz isso também. E você fica perdido naquele meio do caminho. Tem uma parte nessa série que eu acho que ela é muito interessante, quando o conceito é introduzido, quando o filho explica para o pai policial o que são os emojis. O que são os emojis e o que é o incel, o que está por trás daquele crime. E ele meio sem entender, há até um momento assim, né, de um ligeiro desentendimento, o menino levanta, tô indo embora. Não quer saber, então tô indo embora. Você sabe tudo, né? Ele fala isso pro pai. Aí parecia esdrúxulo que ele estava falando, né, num primeiro momento. Né? E no entanto, para mim era algo completamente ficcional. Sim. Eu nunca tinha ouvido também falar sobre incel. Ele ainda até fala assim, mas celibatário involuntário aos 13 anos, é claro que vai ser. Né? Ele falou assim, que aí o filho dele, nós não estamos falando só sobre isso. Aí ele traz outras teorias voltadas ao incel. Mas o que me deixa mais em estado de pânico é essa onda que você, de verdade, realidade, de influenciadores, que inclusive tem cursos online para propagar esse tipo de conteúdo e com uma voz que não é silenciada em momento nenhum, em função né, mesmo cometendo crimes em nome da liberdade de expressão, e ele ganha adeptos. Aí eu não tenho filtro na internet, eu não tenho regulamentação da internet, dificuldade em saber o que esses meninos consomem, conversam em códigos que a gente não sabe, que mudam o tempo inteiro. Socorro. E aí? Ainda dentro desse influencer, né, romeno, aí você vê pelas coisas que ele está sendo julgado. Esses seguidores, né, muitos deles, a grande maioria jovens, eles podem criar uma visão manipulada sobre a sexualidade, já que esse cara, por exemplo, aí desrespeita as mulheres, como ele fala das mulheres, como é que receber esse conteúdo, o que pode gerar na sexualidade desses meninos? Pode ser, né? Não que vai ser, mas pode ser uma sexualidade vivida de uma forma muito prejudicial para si e para o outro. Porque a sexualidade, ela implica na minha relação comigo mesma e na minha relação com o outro. Né? Com minha relação com os afetos do outro, minha relação com o corpo do outro. E se eu já entro pensando que a sexualidade é subjugar o outro, passa a estar aberto uma série de possibilidades de violência, desde pequenas e abstratas, como são as violências psicológicas, como as concretas e físicas, né, que são os estupros, porque isso está dentro desse universo todo grande assim, chamado machosfera.